Cidades da Serra da Mantiqueira reforçam medidas de proteção contra o coronavírus. Em Monteiro Lobato, a prefeitura chegou a contratar seguranças particulares para evitar aglomeração de turistas. Cruzeiro confirma a primeira morte por Covid-19. O paciente tinha 65 anos. Moradores de Pindamonhangaba passam a madrugada na fila apenas para conseguir informações sobre a liberação do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal. Em Tremembé, flagrante do desrespeito às orientações das autoridades de saúde para o isolamento social. Pesquisa do NUPES da Unital revela alta de 2% no preço da cesta básica na região no mês de março. Empresários de Caçapava se unem na produção de um vídeo em homenagem aos 165 anos da cidade. Terça-feira, 14 de abril. Band Cidade está no ar na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Pequenos municípios da região que são muito procurados por turistas tiveram que adotar medidas drásticas durante a pandemia do coronavírus. Em Monteiro Lobato, por exemplo, a prefeitura contratou seguranças particulares para evitar aglomerações e, mesmo assim, ainda registra movimento de visitantes durante os finais de semana e feriados. Em Santo Antônio do Pinhal, só circula quem estiver com máscara de proteção. A preocupação das duas cidades é o que fazer se o vírus chegar, já que elas não comportam atendimento de saúde em alta complexidade. Faixas zebradas contornam as praças de Monteiro Lobato e também estão sobre todos os bancos dos espaços públicos. É assim que a pequena cidade, com menos de 5 mil habitantes, tenta evitar a circulação de pessoas que não seja para ir em busca de serviços essenciais durante a pandemia de coronavírus. A maior parte do comércio também está com as portas fechadas desde 23 de março. Mesmo assim, tem gente que insiste em frequentar a cidade como rota para passeios turísticos. Este vídeo, gravado no dia 5 de abril, mostra cerca de 20 motociclistas passando pelo município. Nós percebemos que na primeira semana, só nos primeiros dias é que eu acho que assustou um pouco, né? Os moradores, eles realmente ficaram em casa, mas foi chegando o final de semana, a gente começou a perceber uma aglomeração muito maior na cidade, nas praças, né? As pessoas jogando futebol nos campos dos bairros e turista, então, impressionantemente, é a maior quantidade de turistas agora, pós-pandemia, do que a gente tinha antes, né? Por isso, a prefeitura decidiu contratar seguranças particulares. A equipe faz rondas pela cidade das 8 da manhã às 10 da noite. Caso alguém seja flagrado desrespeitando o isolamento por motivo que não seja busca por algum serviço essencial, a pessoa é orientada a voltar para casa. Em pouco mais de uma semana, foram cerca de 1.600 abordagens. Mesmo com as medidas tomadas, no feriado a gente voltou a receber um número muito expressivo de turistas, ciclistas em especial. A preocupação do município é que turistas infectados com o vírus tragam a doença para a cidade, que ainda não tem nenhum caso confirmado da Covid-19. Monteiro Lobato não possui estrutura para atender alta complexidade. A única unidade básica de saúde tem capacidade para oferecer apenas um primeiro atendimento em casos suspeitos de coronavírus. Se o paciente tiver complicação, será encaminhado para um hospital referência, sendo que o mais próximo é em São José dos Campos. Nós fizemos uma sala de isolamento, a gente tem aqui uma sala de isolamento, mas a gente não tem assim como ficar com o paciente internado aqui muito tempo. É só nos primeiros momentos mesmo. Santo Antônio do Pinhal, outra cidade turística da região, também colocou em prática algumas medidas para evitar que a doença se espalhe. Atualmente, contabiliza 6 casos suspeitos da Covid-19. Todos os atrativos estão fechados para visitação. E a prefeitura também determinou que os moradores só podem andar pelas ruas usando máscaras e respeitando o distanciamento social. A medida passou a valer também para dentro dos comércios que seguem abertos. Quem for flagrado desrespeitando a regra pode pagar uma multa de R$ 200. Uma medida importante, porque aí a pessoa, que mesmo que ela está descumprindo o decreto municipal das vias, quando ela chega no comércio, o comércio não deixa ela entrar
porque o comércio pode ser inclusive fechado se tiver algum cliente sem máscara. Este supermercado respeita todas as exigências. Dentro do estabelecimento podem entrar apenas 5 clientes por vez e os que esperam do lado de fora precisam ficar longe um do outro. Mas o proprietário quis fazer mais. Instalou uma pia na porta do supermercado para os clientes higienizarem as mãos antes e depois das compras. Devido à falta de fornecedor do álcool em gel, aí decidimos colocar a pia para que nossos clientes, ao entrarem, lavassem suas mãos, né, fornecendo o sabonete e a toalha de papel, e ao saírem também, para não levarem nada e não entrarem com um problema do vírus lá para dentro para a gente. E em Cruzeiro, um decreto da Prefeitura também tornou obrigatório o uso de máscaras nos estabelecimentos considerados essenciais, que devem fornecer o material ou proibir a circulação de quem não esteja com protetor facial. Hoje a cidade confirmou a primeira morte por Covid-19. O paciente tinha 65 anos e era hipertenso. Ele faleceu no dia 9 de abril e só agora os resultados dos exames indicaram o coronavírus como causa da morte. Na região, já são 12 mortes confirmadas por Covid-19, 48 mortes suspeitas e 166 casos confirmados. E ainda falando em máscaras, a recomendação do Ministério da Saúde é que a população em geral use o protetor facial, seja ele descartável, que nesse momento continua em falta no mercado, ou artesanal, como as máscaras de pano que podem ser confeccionadas em casa. Mas é importante lembrar que este acessório também exige cuidados com o manuseio e com a higiene. Sobre esse assunto, a gente conversa com a médica da Unimed de São José dos Campos, Ana Carolina Lúcio Pereira. Doutora, boa noite, bem-vinda aqui ao Band Cidade. Doutora, primeiro vamos começar falando dessas máscaras artesanais que o pessoal está confeccionando. Qual a recomendação do uso, né? De quanto em quanto tempo deve ser trocada? Quais as dicas com relação à máscara de tecido, né, artesanal? Boa noite. Boa noite. As máscaras de tecidos, elas têm uma função principalmente de barreira. Para a população em geral, ela pode ser utilizada e ela tem que ter cuidados para que ela não leve a contaminação para a casa da gente. Quando você utiliza a máscara de tecidos, o ideal é que sempre que você chegar em casa, você coloque essa máscara para ser lavada com água e sabão, de preferência colocar um pouquinho de água sanitária. Quando se trata de máscaras de tecido, a água sanitária pode danificar a coloração do pano, do tecido e até diminuir a filtragem mesmo do material. A gente sabe que a qualidade de filtragem do material pano não é a mesma da máscara que a gente utiliza como profissional de saúde. Então, mesmo sabendo disso, a gente entende que vai formar uma barreira quando a pessoa tenta colocar a mão perto da boca ou da região nasal e isso contaminar também essas regiões. Então, ela forma uma barreira ali para que não haja o contato com a mão suja com vírus e possível contaminação da face. Certo, doutora. Mas também... E qual o tempo de uso? Qual o tempo de uso dessas máscaras? É bom a gente ter um estoque, porque tem gente às vezes que sai com uma máscara, né? Mas ela tem que ser trocada de tempos em tempos, né? Perfeito. A máscara, sempre que ela ficar com sujidade ou umidade, ela deve ser trocada. Quando se trata de máscara que é feita daquele material que parece um TNT, que é uma máscara cirúrgica que a gente encontra no mercado, ela tem que ser trocada geralmente em 2 horas. Passou daquele período, ela diminui muito a filtragem. Já a máscara de pano, assim que ela tiver alguma contaminação, alguma sujeira, ela tem que ser trocada por outra limpa. Então, o ideal, se você vai sair com a máscara, é que leve pelo menos 2, mas ter o cuidado de, ao retirar a máscara, nós retirarmos pelo elástico e nunca pela frente, e nunca colocar aquela máscara em qualquer lugar. Às vezes a pessoa coloca em cima da mesa, chega num lugar e coloca no balcão. Não é para fazer isso, porque aquela frente também está contaminada, né? Doutora, agora com relação a... Pode usar água quente, doutor? Eu tenho em casa essas máscaras de pano, né? Eu uso água quente para lavar, é recomendado ou não?
Perfeito, a água quente vai ajudar sim a retirar o máximo possível de contaminação que tiver ali na superfície. E água sanitária também. O ideal é que se faça uso. Não posso usar água sanitária porque vai descolorir. Usa álcool, coloca um pouquinho de água e álcool ali dentro e ferve também. Isso vai ajudar a descontaminar a região da máscara. Tá certo, então, doutora Ana Lúcia, ótimas dicas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Boa noite. Boa noite. Obrigado, doutora. Depois do intervalo, moradores enfrentam filas para conseguir informações sobre a liberação do auxílio emergencial oferecido pelo governo. Hora certa para você, 6 horas e 59 minutinhos, quase 7 em ponto. Aí virou 7 horas em ponto aqui no Band Cidade, já estamos de volta.